Nada realmente vale a pena, a menos que você se arrisque. Grande parte das pessoas vive com medo de fracassar. Mas eu estou aqui para te dizer que esse medo é exatamente o que vai te impedir de alcançar tudo o que você pode ser. Não há paixão para ser encontrado jogando pequeno, em se contentar com uma vida menos do que aquela que você é capaz de viver. Talvez você tenha se sentido inseguro em algum momento da vida, com medo de dar aquele passo. Talvez tenha ficado com receio de falhar, de não ser suficiente. Mas o que você precisa entender é que sem esses riscos, sem essa incerteza, não existe crescimento. No fundo, o fracasso não é o fim, é apenas uma parte do processo. E é aqui que a verdadeira história começa. Quem nunca sentiu medo de tentar algo novo? De ir além do que já conhece? O medo é um companheiro constante e muitas vezes nos impede de dar o primeiro passo. Mas, e se te dissesse que esse medo não é um inimigo, mas um sinal de que você está prestes a conquistar algo grande? Eu mesmo já vivi esse medo. Quando comecei minha jornada, eu tinha medo de não ser bom o suficiente, de não ter o que era necessário para alcançar meus objetivos. Mas sabe o que eu aprendi? O medo não é um sinal para parar. Ele é um sinal de que você está indo na direção certa, que está desafiando seus limites. Imagine que o medo é uma porta trancada à sua frente. Você pode olhar para ela e ter dois caminhos: ou se afastar, pensando que não tem a chave, ou se aproximar e tentar encontrar uma forma de abrir aquela porta. A chave, acredite, sempre esteve dentro de você. E com coragem, você pode abrir qualquer porta. E o que você faria se não tivesse medo? O que poderia conquistar se parasse de se preocupar com o que poderia dar errado? É fácil olhar para o fracasso como algo negativo, mas a verdade é que o fracasso é apenas uma lição disfarçada. Cada vez que você cai, você aprende uma forma de não cair da mesma maneira novamente. E é esse aprendizado que te leva para mais perto do sucesso. Você já ouviu falar de Reggie Jackson, certo? Ele foi eliminado 2.600 vezes em sua carreira, o que parece um número alarmante. Mas o que as pessoas lembram dele não são as eliminações, mas os home runs que ele deu. Ele não parou quando falhou. Ele aprendeu, se levantou e tentou novamente. Thomas Edison fez mais de 1000 tentativas fracassadas antes de finalmente descobrir a lâmpada. Mas, como ele mesmo disse, ele não falhou. Ele apenas descobriu 1000 maneiras de não fazer a lâmpada. E no final, foi esse processo que o levou à invenção que mudou o mundo. O que realmente importa não é quantas vezes você falha, mas o que você faz após essas falhas. O fracasso não deve ser o fim de sua história, mas o começo de uma nova tentativa. Você vai falhar, e isso é certo. Mas o importante é cair para frente, sempre em direção ao seu objetivo, porque cada fracasso é uma oportunidade para recomeçar, mais sábio e mais forte do que antes. E é exatamente isso que a vida exige de você. Persistência. Persistência para continuar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E como você verá a seguir, essa persistência é a chave para alcançar qualquer sonho. Persistir não significa que o caminho será fácil. Na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário. As dificuldades fazem parte da jornada. Mas é a sua coragem para seguir em frente que vai determinar o seu sucesso. Eu me lembro de um momento na minha própria jornada, quando estava à beira de desistir. Durante as audições para um musical na Broadway, eu sabia que estava longe de ser perfeito. Eu não tinha a experiência necessária, e a pressão parecia insuportável. Mas, mesmo assim, eu voltei. E voltei mais uma vez. E depois, voltei de novo. Imagina sua vida como uma estrada. Muitos acham que, quando começam, a estrada vai ser lisa e sem obstáculos. Mas a realidade é que haverá buracos, pedras, curvas difíceis. A questão não é evitar esses obstáculos,
mas saber como continuar andando quando eles surgem. Persistir, não importa o que aconteça, é a única maneira de chegar ao destino. Então, quando você pensar em desistir, lembre-se: cada passo, cada falha, cada queda te aproxima mais do seu objetivo. A persistência é a chave que abre as portas do sucesso. E acredite, você já tem a força para continuar. A determinação é a força invisível que te impulsiona quando o mundo inteiro parece estar contra você. É o combustível que mantém o motor funcionando, mesmo quando os ventos contrários são fortes. Quando Nelson Mandela foi preso, ele não se viu como derrotado. Ele usou esse tempo para se fortalecer, para entender o poder da paciência e da resistência. Sua determinação não só lhe garantiu a liberdade, mas também a capacidade de mudar um país inteiro. A determinação nasce de dentro de você. Ela se alimenta do seu propósito, daquilo que você acredita ser a sua missão na vida. Quando você tem algo que realmente importa, quando sabe onde quer chegar, a determinação se torna uma segunda natureza. Ela vai te empurrar para frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Pense na determinação como uma chama. Quando o vento sopra forte, ele tenta apagar a chama. Mas, se a chama for forte o suficiente, ela vai resistir. Não importa o quão forte seja o vento, ela continuará queimando até que, finalmente, o vento se acalme. O que te faz continuar quando as coisas ficam difíceis? O que te mantém firme apesar de tudo? Eu quero que você se lembre disso, porque é isso que vai te levar até onde você quer chegar. É a sua determinação que vai fazer toda a diferença. E quando você continuar, dia após dia, fazendo o que precisa ser feito, você vai ver que os obstáculos vão ficando menores e menores. E o que parecia impossível se tornará a sua realidade. Agora pense nisso. Como a determinação e o fracasso se combinam em sua trajetória. O que você aprendeu até aqui sobre a força de seguir em frente, mesmo quando o caminho é incerto? Fracassar não é o fim da jornada. Na verdade, é apenas o começo. O fracasso não te define, mas a maneira como você lida com ele, sim. Thomas Edison, um dos maiores inventores da história, falhou milhares de vezes antes de finalmente conseguir criar a lâmpada elétrica. Quando perguntaram como ele se sentia sobre suas falhas, ele respondeu: "Eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Isso mostra a mentalidade de quem entende que o fracasso é apenas parte do processo. Cada falha nos ensina algo valioso. Cada erro que cometemos abre uma nova porta de aprendizado. E é nesse processo que realmente crescemos, quando paramos de ver o fracasso como algo a evitar e começamos a vê-lo como uma oportunidade de crescer. Os maiores nomes que você conhece, aqueles que alcançaram o que muitos consideram impossível, falharam mais vezes do que você pode imaginar. Mas foi a sua capacidade de persistir, de ver cada fracasso como uma oportunidade de melhorar, que os levou ao topo. Agora pense nos seus próprios fracassos. Talvez você tenha tentado algo que não deu certo, talvez tenha falhado em um objetivo importante. Mas e se você mudasse a sua percepção sobre isso? E se, em vez de ver isso como um fim, você visse como um degrau, um passo que te aproxima mais do seu verdadeiro sucesso? Como você pode usar suas falhas para te ajudar a descobrir o que realmente quer? O fracasso pode ser a chave que te leva ao seu maior objetivo, se você souber olhar para ele da maneira certa. Você já parou para pensar que, por trás de cada luta, por trás de cada dificuldade, há uma razão maior, um propósito que pode não ser imediatamente visível, mas que é essencial para o seu crescimento? Você já percebeu como as árvores mais fortes crescem nos ventos mais fortes? A resistência delas aos ventos e tempestades as torna mais robustas, mais capazes de resistir aos desafios do futuro.
De maneira semelhante, cada luta que enfrentamos nos fortalece e nos prepara para a próxima etapa da nossa jornada. Talvez você tenha enfrentado dificuldades no passado que pareciam insuportáveis na época. Mas, se você olhar para trás agora, verá que esses desafios foram essenciais para te tornar quem você é hoje. Eles não aconteceram por acaso, mas para te moldar, para te preparar para o que estava por vir. Às vezes, você não pode ver o propósito imediato de uma luta, mas, com o tempo, você vai perceber que ela estava ali para te ensinar algo fundamental, para fazer você crescer, para abrir sua mente e seus olhos para novas possibilidades. O que parece um erro, uma dificuldade ou uma perda, muitas vezes é uma lição disfarçada. O que te faz seguir em frente? Qual é o seu propósito? O que você deseja alcançar que seja maior do que todas as dificuldades que você possa enfrentar? Encontre isso e todas as lutas começarão a ter um novo significado. Cada luta que você enfrenta agora está preparando você para algo maior. E ao olhar para essas dificuldades com um novo entendimento, você se torna mais forte, mais sábio e mais preparado para alcançar o que deseja. Porque no final das contas, o propósito por trás das lutas é te tornar a pessoa capaz de conquistar o que está além delas. Como você está moldando o mundo ao seu redor? O que você pode fazer agora para garantir que seu propósito seja algo que perdure, que ajude a inspirar outros, mesmo nas situações mais difíceis? A chave para alcançar o que você deseja não está em evitar os obstáculos, mas em ter a coragem de enfrentá-los dia após dia, sem desistir. Você conhece a história de J.K. Rowling, autora da série Harry Potter? Antes de ser publicada, ela foi rejeitada por dezenas de editoras. Muitas pessoas teriam desistido, mas, ao invés disso, ela persistiu. Hoje, sabemos o que aconteceu depois. A persistência dela transformou não apenas sua vida, mas a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A persistência não é sobre evitar os obstáculos, mas sobre continuar a caminhada, mesmo quando o caminho parece mais difícil do que nunca. Porque cada passo, cada esforço, cada momento de dúvida é uma oportunidade de fortalecer o seu caráter e afiar suas habilidades. Persistir é aprender com cada erro, ajustar a rota e tentar novamente. Não é sobre nunca cair, mas sobre sempre levantar. Não é sobre ter o sucesso imediato, mas sobre ter a coragem de continuar buscando a vitória, não importa quanto tempo leve. Agora é a sua vez. Quais obstáculos você está enfrentando agora? Como pode usar sua persistência para superá-los? Não importa o quão difícil seja, você tem o poder de continuar, de perseverar, de se levantar cada vez que cair. E no final, a vitória será ainda mais doce por causa da sua persistência. A verdadeira força não está em evitar os desafios, mas em ter a coragem de enfrentar qualquer coisa que venha à sua frente. Porque a persistência é o que transforma sonhos em realidade. Como sua persistência pode influenciar as pessoas ao seu redor? O que você está fazendo hoje para inspirar outros a seguir seus próprios sonhos, mesmo diante das dificuldades? Às vezes, o maior obstáculo entre você e seus sonhos não é o mundo ao seu redor, mas a voz dentro de sua cabeça dizendo você não consegue. Quantas vezes você já se pegou dizendo a si mesmo que não é bom o suficiente? Ou acreditando que as oportunidades que você quer são para outras pessoas, mas não para você? Todos nós já fomos vítimas desse tipo de pensamento. Mas a boa notícia é que podemos aprender a calar essa voz autocrítica. A autossabotagem se veste de autoproteção dizendo: não se arrisque porque pode doer. Mas na realidade, é a ausência de risco que nos mantém na mediocridade. A verdadeira proteção vem do crescimento, da experiência e de não deixar que os medos nos definam. A verdade é que você merece mais do que pensa.
O seu valor não é determinado pelo que você já alcançou, mas pela sua capacidade de ir atrás do que deseja. Quando você para de se auto-sabotar e começa a acreditar que é digno de conquistar o que quer, a mudança começa. Imagine que você está carregando um saco pesado nas costas, cheio de pedras. A cada passo, esse peso te impede de caminhar mais rápido, de avançar na direção que você deseja. A autossabotagem é esse saco. Mas você tem o poder de largá-lo. Você tem a força para soltar essas pedras e seguir em frente sem os limites que você mesmo colocou em seu caminho. Pense agora. O que você tem feito que pode ser considerado autossabotagem? Quais são os pensamentos ou comportamentos que estão te impedindo de alcançar seus objetivos? Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para superá-los. O próximo passo é agir de forma consciente para deixar para trás as limitações que você impôs a si mesmo. A única coisa que pode realmente te impedir é a crença de que você não pode. Então vá em frente e desafie esses limites internos. O seu verdadeiro poder está em sua capacidade de se libertar de si mesmo. Se você deseja crescer, será necessário encarar desafios. A verdadeira força não está em evitá-los, mas em ter coragem para enfrentá-los de cabeça erguida. A vida não é feita apenas de momentos fáceis. Cada desafio é uma oportunidade para provar para si mesmo o que você é capaz de alcançar. A coragem não é a ausência de medo, mas sim a habilidade de agir apesar dele. O medo é algo natural. Todos nós sentimos. Mas quando você aprende a agir apesar do medo, você descobre uma força interior que nunca imaginou ter. E é nessa força que mora a verdadeira coragem. Você não vai saber o que é capaz até se permitir tentar. Pense em alguém como Thomas Edison, que falhou 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. 1000 tentativas. Imagine se ele tivesse desistido após as primeiras falhas. Ele não teria mudado o mundo como fez. A coragem de continuar é o que separa aqueles que realizam de quem apenas sonha. Agora pergunte-se: qual é o maior desafio que você está evitando? O que está te impedindo de dar o primeiro passo? Lembre-se, o medo vai sempre existir, mas a coragem é o que te impulsiona para a frente. Quais são os desafios que você está pronto para encarar? A verdadeira coragem não é viver sem medo, mas sim ser capaz de seguir adiante, apesar dele. Enfrente seus desafios e descubra o quão longe você pode ir quando tiver a coragem de lutar.